Tudo isso, galera, são oportunidades, né, que você pode oferecer para o seu cliente, né, trabalhando com projetos de loteamento. Quais projetos entram, né, geralmente aí num projeto de loteamento? Basicamente, a gente tem o projeto ou o levantamento topográfico, né? Algumas pessoas chamam de projeto topográfico. Eu gosto sempre de chamar levantamento, acho que para mim é mais coerente, né? Eu gosto sempre de chamar de levantamento topográfico. A gente tem também o projeto urbanístico, que é o projeto da divisão das áreas, né, da divisão dos lotes. A gente tem o projeto geométrico, que define a geometria ali dos lotes, define a geometria das ruas, as inclinações, né, todas as declividades ali, as cotas e tudo mais. A gente tem o projeto de terraplenagem, que define os cortes, os aterros, né, os volumes de movimentação de terra, tá? A gente tem o projeto de pavimentação, que especifica, né, a quantidade de materiais, a espessura de cada camada do pavimento, né, o volume desses materiais, tá certo? A gente tem o projeto de drenagem, que vai fazer a captação da água da chuva e direcionar essa água da chuva para algum lugar, né? Então a gente tem esse projeto de drenagem. A gente tem o projeto de esgoto, né, o projeto de esgotamento sanitário, né, onde vai fazer a coleta do esgoto do lote e vai direcionar esse esgoto para outro local. A gente tem o projeto de abastecimento de água, né, que vai trazer a água tratada para dentro do loteamento, né, a água potável ali vai levar para casa de cada morador daquele. A gente tem o projeto de sinalização, que é aquele projeto, né, que vai colocar as placas, faixa de pedestre, né, as linhas no chão, né, linha simples, contínua, amarela, branca. O projeto de paisagismo, né, alguns projetos de loteamento têm um projeto de paisagismo, alguns todos, na verdade, né, têm um projeto elétrico e alguns projetos ambientais, como, por exemplo, o PRAD, né, que é o projeto de recuperação de áreas degradadas, né, caso venha a ter aí. Ou seja, a gente tem todos esses tipos de projeto aqui. E aqui tem alguns, ó, que tem uma característica em comum, que eu até marquei aqui em verdinho, tá vendo? Eu marquei aqui em verdinho. Por que eu marquei esses em verdinho, né? Eu coloquei aqui uma marcação aqui em verdinho. Porque é o seguinte, essa marcação em verdinho significa que esse tipo de projeto pode ser feito dentro do Civil 3D. Olha só que maravilha. Esses projetos podem ser feitos dentro do Civil 3D. Não quer dizer que um projeto de paisagismo não possa ser feito dentro do Civil 3D, um projeto elétrico também não, um projeto ambiental também não. Então isso não tem uma regra. Mas esses outros são mais comuns de serem desenvolvidos dentro do Civil 3D. E aí você me pergunta assim, Rafael, você quando é contratado, ou eu no futuro, quando eu for contratado para fazer um projeto de loteamento, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso entregar todos esses projetos ou eu posso fazer alguns projetos e deixar os outros, né, para outro projetista? Né? Eu posso me propor. E a verdade é você que escolhe, tá? É você que escolhe. Ou seja, você que escolhe se você quer fazer projetos para entregar todos esses aqui ou você quer fazer somente alguns desses aqui. Eu tenho muitos alunos, né, do meu treinamento que fazem, né, alguns projetos somente. Eu faço só terraplenagem geométrico. Eu tenho outros que trabalham só com drenagem, por exemplo. Já conheço outros que trabalham só com esgoto e abastecimento de água. Ou seja, se especializam em determinadas áreas. Tá? E aí é questão de escolha mesmo. Não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. E você pode também oferecer os demais projetos. Levantamento topográfico, urbanístico, geométrico, terraplanagem. Você pode fazer todos. No meu caso aqui eu faço todos, né? A gente faz todos aqui no escritório. Então, qual que é a diferença? A diferença é que você consegue, né, oferecer mais projetos, né, para o seu cliente. Você dá mais opções, né, de vender para o seu cliente. Então, o interessante é isso, tá? O interessante é você conseguir, né, vender mais projetos aí. Tá? Então, todos esses projetos aqui fazem parte do escopo de um loteamento. Então, quando você vê um loteamento pronto, né, quando você vê um empreendimento pronto, saiba que por trás dele, ó, tem tudo isso daqui. Tem tudo isso daqui. E às vezes na sua cabeça, né, às vezes tem pessoas que às vezes ainda não descobriram a grande oportunidade que é trabalhar nesse mercado de projetos de infraestrutura. Às vezes está trabalhando fazendo projeto de casa, projeto elétrico e ganhando muito pouco. E projetos de loteamento, galera, são projetos mais caros, tá? São projetos aí que a gente cobra muito mais caro nele. Por quê? Porque naturalmente um loteamento custa mais caro, né? São obras aí de milhões de reais.
Então você vai cobrar aí na faixa de 30, 100 mil reais ou até mais num projeto de loteamento, tá? Nos projetos de loteamento. Se você for fazer todos, né? Aí aumenta ainda mais os projetos, tá? Então tudo isso, galera, são oportunidades, né? Que você pode oferecer para o seu cliente, né? Trabalhando com projetos de loteamento. Você pode escolher um desses, pode escolher um ou dois, ou três, ou quatro, ou todos, né? Para você atuar aí no seu mercado. Quais que são as vantagens, né, de você trabalhar com projetos de loteamento? Eu gosto bastante, né, para falar a verdade, eu gosto bastante de trabalhar com projeto de loteamento, porque eu acredito que ele tem uma boa margem de lucro. Por quê? Vários projetos em um mesmo cliente. Olha só isso aqui, ó. Quando eu vejo isso aqui, eu estou vendendo vários projetos para o mesmo cliente. Isso é para quem é autônomo, para quem deseja atuar por conta própria, para quem deseja ter uma empresa de projetos de infraestrutura. Então, eu acho mais interessante. Por que isso? Porque eu vendo vários projetos para o mesmo cliente. Então, eu passo uma única proposta, é um único contrato, tá? Então, isso facilita demais, né, o fechamento aí de vários projetos com o mesmo cliente, porque vale muito mais você fechar um projeto de 20 mil reais com um cliente do que fechar dois de 10 com dois clientes diferentes. Por quê? São dois clientes, são duas notas fiscais diferentes que você vai ter que emitir, são dois cadastros de clientes que você vai ter que fazer no seu sistema, são dois memoriais descritivos que você vai ter que fazer, são duas ARTs, tá? Então facilita demais quando você vende para o mesmo cliente. E quando você trabalha com projeto de loteamento, você pode vender todos esses projetos aqui para o mesmo cliente, tá? Então por isso que eu gosto. Outra vantagem, né? Um leque de projetos diversos. Quando você aprende a trabalhar com projeto de loteamento, como eu falei, você pode trabalhar com um único projeto ou com todos eles, ou com uma parte deles. É você quem escolhe. Então você tem o quê? Diversidade, né? Você tem diversificação. Possibilidade, né, de você fidelizar o cliente ao longo prazo. O que significa o LTV alto, né? O LTV alto significa Lifetime Value. Ou seja, é o valor transacionado pelo cliente ali no espaço de tempo que ele fica com você. Então, quanto mais você aumenta esse LTV, ou seja, quanto mais você vende para esse mesmo cliente, para o mesmo cliente, é melhor. Tá? O LTV é um termo até mais técnico da área de gestão, vendas, né, e tudo mais, marketing, mas é assim que funciona. Tá? Você consegue fidelizar o cliente a longo prazo. Por que, Rafael, fidelizar o cliente a longo prazo? Porque é o seguinte, o cliente que faz um loteamento, geralmente ele não faz um único loteamento, ele faz vários. Né? A gente tem clientes aqui que já fez 10 loteamentos, 15 loteamentos, eu tenho clientes que já fez mais de 100 loteamentos, né? Imobiliárias grandes aí com mais de 40, 50 anos de mercado, que já fez mais de 100 loteamentos. Então, no longo prazo, né, a gente tem clientes aqui que Rafael, já fiz mais de 10 projetos de loteamento. Entende? Então, é muito melhor você vender mais para o mesmo cliente, como eu falei, do que você ficar catando um cliente ali toda vez. Né? Então, possibilidade de você fidelizar o cliente ao longo prazo. E uma outra vantagem, e aquela vantagem maravilhosa, é que tudo é feito dentro do Civil 3D. Então, todos esses projetos que eu sinalizei aqui, galera, são feitos dentro do próprio Civil 3D.